E boa tarde, galera. Esse vídeo tem como objetivo teorizar sobre a construção da narrativa da história, que não nasce do nada. Há que se ter um rigor, há que se ter uma análise crítica do contexto dos documentos que tem em mão para conduzir a construção de uma narrativa histórica. É como uma investigação policial. O historiador, ele é meio que um detetive dos fatos históricos. Que Vamos pegar o exemplo da história antiga. Por que, que a história antiga é considerada uma história muito especulativa? Há pouca documentação. Por exemplo, a questão do Jesus histórico. É, há pouquíssimas documentações. Isso quer dizer que o Jesus histórico não existiu? Não é isso. Isso quer dizer que não até esse momento é considerado a existência do Jesus histórico, do ponto de, nessa perspectiva. Mas, entretanto, todavia, o problema de se construir uma narrativa da história falando de um personagem, por exemplo, que os outros escreveram sobre ele, é a questão da fonte oral, que a fonte oral nem sempre ela traz consigo uma datação correta. Ou seja, é por isso que somente a fonte oral não é considerado é, um, grandiosa se ela não tiver munida de uma fonte arqueológica que corrobore com o fato ou fonte documental, que aí são os elementos que os historiadores utilizam para construir sua narrativa histórica. Ou seja, a, a história é uma ciência que, como diz Mark Bloch em seu livro Apologia da História, que estuda as ações humanas inseridas no tempo e espaço. Não, não estuda o passado, estuda as ações humanas que decorreram transformações sociais, ou seja, não sendo, por exemplo, Deus um objeto de estudo da história, porque Deus não é datável, do ponto de vista científico. Então, não é um objeto de estudo da história. E nesse quesito, podemos dizer o seguinte: há muita especulação ainda no que tange à história antiga, por conta da perca documental. A partir do momento que se consiga encontrar documentos ou vestígios arqueológicos para uma ampliação da narrativa da história antiga, tudo isso possa mudar. Por quê? A narrativa da história não é subjetiva. O método que o historiador ele utiliza, ele pode até ser subjetivo, mas a narrativa não. A narrativa é basicamente o que os documentos falam sobre o contexto histórico, o que os vestígios arqueológicos falam sobre o vestígio histórico. Por exemplo, a complexidade da história antiga se dá, por exemplo, que tem uma carteira. Vamos supor que essa carteira se perca e consiga ser preservada e daqui a 1 bilhão de anos pessoas vão encontrar. E, e não vai ter tanto registros históricos da nossa sociedade. Aí o que, que os historiadores do período vão suscitar? Que tipo de sociedade utilizou esse objeto? Ou seja, a falta de documentação histórica cria espaço para especulações, inclusive do tipo: os alienígenas é, ajudaram a construir as pirâmides do Egito. Ou seja, é um, a história antiga é um campo muito grande para grandes descobertas, mas há muita especulação ainda. Quem gostaria de trabalhar no que tange a história antiga
super recomendável, porque é um campo que você vai ter muito material para tentar descobrir, principalmente, por exemplo, se você for querer ser um arqueólogo, que é basicamente é, um profissional de uma ciência auxiliar à história, que tem a sua importância também, né? Mas ela auxilia a construção da narrativa histórica. E é basicamente isso. E compartilhe esse vídeo, fale com os amigos do canal e aí, tamo junto.